Olá pessoal, tudo bem? A gente tem um estudo bíblico que na semana passada a gente estava estudando os capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a gente se deparou ali com um tema polêmico, talvez mal compreendido pelas igrejas históricas, que é a manifestação dos dons do Espírito. Então, o Paulo fala sobre isso nos capítulos 12 e 14, mas o 13 não está lá à toa, a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Ele começa lá no 12, então, fazendo um paralelo, né? Que os ídolos mudos, eles não se manifestavam às pessoas, enquanto que o Espírito de Deus fala e interage com os seus filhos, né? Depois ele diz que o Espírito entregou diversos dons aos homens com a finalidade de edificar sua igreja aqui na terra. Isso significa que o dom não pertence a mim e nem a ninguém, né? O dom é de Deus. Isso já derruba então qualquer orgulho, qualquer superioridade aí que alguém possa pensar quando for usado, né? Paulo também reforça a importância de todos os dons, fazendo um paralelo com o corpo humano, onde todos os órgãos são importantes e trabalham para o bem-estar do grupo. Olha que interessante isso. Bom, dessa forma, nós podemos constatar que os dons são entregues a todos os crentes no seu processo de intimidade e de maturidade espiritual. Por isso, ninguém pode achar que não possui dom algum. Agora, a questão é que o pessoal de Corinto, e aí é que entra a polêmica, eles não estavam sabendo muito conviver com essa riqueza, com esse poder do Espírito ali, de uma forma harmônica. Então eles entraram ali numa certa disputa para ver quem é que tinha os melhores dons. Então eles queriam falar na hora errada, eles profetizavam de forma errada e com a motivação errada. Então Paulo ele vai orientar para que o dom de línguas, principalmente era esse que estava gerando mais confusão, fosse usado no particular, para a sua edificação pessoal com Deus. Agora, poderia ser usado em público, desde que houvesse interpretação e aí todos pudessem entender o recado. Bom, essa confusão aí de Corinto, ela gerou certa desconfiança da igreja ao longo da história, que preferiu desencorajar a prática dos dons públicos ao invés de orientar o uso correto dos dons. Hoje o cenário não é muito diferente. A gente percebe que tem um grupo de igrejas que continua usando os dons sem os critérios bíblicos, enquanto outras preferem não falar muito do tema. Então o primeiro grupo, eles acabam sendo iludidos com um poder irreal. E o outro grupo, que prefere não falar muito do tema, acaba impedindo os cristãos de viverem a plenitude do Espírito. Bom, o próprio apóstolo Paulo alerta para que a gente não ignore o Espírito, para que a gente busque com dedicação os dons e que a gente não proíba o falar em línguas, desde que seja com ordem e com decência. Eu quero trazer uma frase aqui do pastor Francis Chan no livro O Deus Esquecido. Ele diz assim: se eu fosse Satanás e minha principal estratégia fosse frustrar os planos de Deus e seu reino, eu me concentraria para que os frequentadores de igreja ignorassem o Espírito Santo. Olha que sério isso, gente. Bom, eu não quero finalizar essa reflexão sem antes destacar a cereja, né, o recheio do bolo, que é o capítulo 13. Ali, Paulo fala que o amor é maior do que todos os dons, pois no amor não há briga, no amor não há inveja, no amor não há orgulho, no amor não há rancor. Ele diz que sem amor, até os atos mais lindos e mais nobres dos homens se tornam vazios e sem relevância alguma. Então que o Senhor nos ajude nessa caminhada de amizade, de intimidade com Ele, para que a gente possa manifestar os dons do Espírito com todo o seu poder,
fortalecendo os nossos irmãos e derrotando os planos de Satanás. Tudo isso com muito amor e alegria no coração. Um grande abraço, fique na paz.